pouquinho o clima aqui do programa, porque a notícia que a gente traz agora, que é justamente sobre uma cantora que até a gente já a entrevistou bem lá no comecinho de carreira, quando ela nem era conhecida. Vou pedir até para a produção se a gente conseguir resgatar essas imagens, que eu acho que é interessante para o pessoal de casa poder ver. A gente está falando da Julia B. Julia B, então, fez uma publicação, na verdade a equipe da Julia B fez uma publicação nas redes sociais que nos deixou um tanto quanto preocupados, né? Essas fotos dela internada, com alguns dizeres, a gente vai trazer para vocês as legendas dessas fotos, mas chamou muito a atenção. O que que houve com a Julia B? Bom, é o seguinte, né? As informações que a gente tem é que aconteceu hoje, dia 4, esse internamento, né? Ela se internou, Internação, né? a internação, isso. Ela sentiu fortes dores no corpo e ela tá na cidade do Rio de Janeiro, ela acabou sendo internada. Ela publicou, né, essas imagens que você está vendo é do Instagram, são do Instagram oficial dela, onde ela publicou, não deu muitos detalhes, não falou exatamente qual que era o problema, somente citou essa questão das muitas dores que ela havia sentido. Ela estava no Rio de Janeiro para gravar algumas músicas dela, mas aí depois que ela estava no estúdio, já estava terminando de gravar algumas músicas, ontem segunda-feira, né, dia 3, ela teve que ir para uma emergência porque estava sentindo uma dor que já estava se repetindo desde a última semana. Então, assim, ela abriu o jogo mesmo, falou sobre essa situação, falou que ela não está bem, né? Ela apareceu, inclusive, nessa imagem que você está vendo, numa cadeira de rodas, né? Então, assim, ela está sendo medicada, ainda não sabe exatamente o que aconteceu, qual que é o problema de saúde que ela tem no momento, mas que ela está sendo medicada, está passando por alguns exames, alguns testes, para saber o que de fato está ocorrendo. Então, assim, acho que ela não deu informação porque nem ela sabe, nem a equipe dela sabe ainda o que está acontecendo. Né? Então, ela ainda fez um pedido, uma coisa que me pegou muito foi que ela fez um pedido para os médicos, falando: médicos, quando vocês ouvirem uma paciente reclamando, não achem que é cena. Muita coisa poderia ter sido evitada se a primeira médica que me viu tivesse realmente me ouvido e feito mais testes. Se cuidem, pessoal. O corpo fala e nós não podemos ignorar. Foi o que a Julia B escreveu aí no Instagram. Então a gente para perceber que realmente é uma coisa que já estava vindo de um certo tempo, né? Ela passou por um outro médico, acabou que não foi diagnosticado da forma correta, seja lá qual que é a situação, né? Mas ficou então com essa necessidade de ela ser acompanhada no médico, no hospital, né? De uma maneira um pouco mais de perto para entender o que está acontecendo. Tá aí, isso é um fato muito real, na verdade, né? A importância dos médicos terem, às vezes, um pouco mais de empatia, um pouco mais de carinho com os pacientes que muitas vezes estão lá com muitas dores e reclamando, e muitos dos médicos acabam olhando, deixam passar, não tem toda aquela atenção e todo aquele carinho que é devido, sim, para os pacientes. Eu falo isso por experiência própria, já tive muito, fiquei muito mal, pedi ajuda, já desmaiei já em pronto-socorro, ninguém atendeu, comecei a gritar, essa cama, mano, é aqui. E era o único jeito ali que eu encontrava de ter essa ajuda. A gente tá tentando resgatar a entrevista que nós fizemos com a Julia B, uma querida, foi super carinhosa, tava bem no comecinho da carreira, né, na época, e me preocupou muito essas aspas, né, esses dizeres que ela colocou nas redes sociais. Se a gente conseguir colocar aqui, ó, são aspas que chamam muita a atenção, né? Obviamente não foi ela que escreveu, deve ter sido alguém, alguma pessoa da produção, mas preocupa muito. Ela até fala que estaria ali no estúdio hoje, e sabe que Deus vai a levantar muito em breve para conseguir dar conta de todos esses próximos desafios. Tem aí alguns outros prints das publicações da Julia B e ela numa cadeira de roda, uma menina tão querida, tão ativa, né, nas Tão redes jovem sociais, também, tão 23 anos jovem, só, né? 23 anos de idade, com toda a vida ainda pela frente, tendo que passar por isso. Ela que foi aí para emergência
no Rio de Janeiro. Ela estava no Rio de Janeiro, na verdade, para a gravação de um novo trabalho, né, de alguns novos trabalhos. Foi parar na emergência por conta dessas dores, como o Ítalo falou. E ela se diz estar muito triste com isso, e com toda razão também, né? O que a gente espera em uma situação como essa é justamente ser bem atendido, receber aquele carinho dos médicos, aquela solução de problemas, né? Que muitas vezes é o que a gente não vê, infelizmente. Fica aí essa notícia muito triste da Julia B. Torcemos muito para que ela retorne em breve. E assim que a gente tiver a matéria, né, a entrevista que nós fizemos com ela, a gente traz aqui pra vocês, que ela foi muito carinhosa. Na época ela tinha acabado de lançar aquele single, né, Menina Solta, né? É esse o nome da música mesmo? É esse mesmo? Menina Solta, isso. Menina Solta, né? Ela tinha acabado de lançar essa música bem lá no comecinho da carreira. Nós tivemos então o prazer de conversar com ela. Essa música mesmo que tá tocando aqui no fundo. Tava ali lançando, tava ali numa emissora de TV pra fazer justamente o lançamento dessa música. Foi super carinhosa, super querida com a nossa equipe. Nós torcemos muito. Inclusive o Guilherme, o nosso produtor e cinegrafista, que é muito fã, né, da Julia B. A conheceu no dia, inclusive, dessa entrevista que a gente fez. E pelo que eu sei, ele escuta ela até hoje. Todos nós, né? Afinal, ela fez grandes músicas e essa é uma delas. Julia, tudo de bom pra você. Espero que um dia esse vídeo chegue pra você. A gente tá torcendo pela sua recuperação e pra que você volte pro cenário da música o quanto antes, que tem muita lenha pra queimar ainda pela frente, né? Verdade, verdade. Torcendo aí pelas melhoras.